O risco atribuível na população nada mais é do que quantos casos que aquela condição de exposição está sendo responsável na população, em geral. Se a gente sabe que o risco atribuível do tabagismo, a gente já calculou, com risco absoluto de 300 casos por 1.000 pacientes entre fumantes, risco absoluto de 100 casos por 1.000 pacientes entre não fumantes. Logo, o fumo faz a gente ter mais 200 casos entre 1.000 pacientes na população, ou seja, o fumo aumenta em 200 casos a cada 1.000 pacientes, a gente vai pegar quantos por cento da população fuma? 30%. Então, se 30% da população fuma, 30% disso aqui vai ser o número de casos que a gente vai ter em 1.000 pacientes na população por conta do tabagismo, ou seja, que foram aumentados pelo tabagismo. Nesse caso, 200 vezes 0,3 vai dar 60. Então, eu vou ter 60 casos de doenças cardiovasculares em 1.000 pacientes em 10 anos que foram causados, que não existiriam, entre aspas, a gente não consegue ter certeza disso, se não fosse o tabagismo. Então, esse que é o cálculo do risco atribuível. A fração atribuível na população nada mais é do que qual proporção dos casos da doença são causados por aquela exposição específica. Ou seja, quantos por cento de casos eu poderia evitar se eu não tivesse essa exposição? Primeira coisa que a gente faz é calcular a incidência. Então, 300 mais 100, então 400 casos, 300 casos entre quem fuma, 100 casos entre quem não fuma. Dividido por 1.000 pessoas que fumam mais 1.000 pessoas que não fumam, ou seja, eu tenho 400 casos em 2.000 pessoas estudadas, em 10 anos. 400 casos dividido por 2.000 em 10 anos, simplificando, eu tenho 200 casos a cada 1.000 pacientes em 10 anos de doenças cardiovasculares. Nesse caso aqui, no nosso exemplo hipotético. Qual que é o risco atribuível, então, na população disso aí? A gente calculou ali atrás, 200 casos em 1.000 pacientes em 10 anos, que vai ser o meu risco atribuível total, que a gente tinha calculado lá, 300 menos 100, vezes a proporção de pacientes na população que fumam, 30%, é igual a 60 casos por 1.000 pacientes em 10 anos. Então, eu divido o risco atribuível na população pela incidência. Se eu tenho 60 casos por 1.000 pacientes em 10 anos de doenças cardiovasculares que são por causa do tabagismo, e eu tenho 200 casos por 1.000 pacientes em 10 anos ao todo, então, 60 dividido por 200, 30% dos meus pacientes com doença cardiovascular vai ter isso por conta do tabagismo.